Quero convidar você então a ler comigo esse texto lindo do Salmo 19. Nós vamos ler o texto todo, os 14 versículos desse Salmo, e eu peço que você acompanhe com atenção. Caso esteja sem a sua Bíblia, prefira acompanhar a leitura, você pode ver aqui pelas TVs da frente, o texto é projetado, você que acompanha a transmissão online do culto, o mesmo texto também é exibido na sua tela para que você possa ler juntamente conosco. Diz assim a Bíblia, Salmo número 19, a partir do verso 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque um texto como esse está registrado nas Sagradas Escrituras e pode nos oferecer tanto consolo e tanta direção e nos emprestar tanta cor e beleza para a vida. Louvamos o teu nome pela tua palavra e te pedimos nessa manhã que a tua palavra cumpra os efeitos que só ela pode fazer no nosso coração. Eu não posso fazer isso, Senhor. Por mais esforçado que seja em entregar o melhor sermão, e por mais bem intencionados que sejam cada uma dessas pessoas queridas sentadas nesse lugar, nessa manhã, para que escutem com atenção, aqueles efeitos eternos, profundos e verdadeiros que a nossa vida precisa, só podem ser experimentados no poder do teu Espírito. O Senhor se valendo de sua palavra viva para nos comunicar vida, Senhor. E eu te peço que seja assim nessa manhã com todos nós que estamos aqui e com todos aqueles e aquelas que escutam esse sermão, onde quer que estejam nesse momento. Em nome de Jesus, fica conosco, fala conosco, edifica a nossa vida, inspira o nosso coração, nos dá a tua alegria e a tua direção e nos acompanha, Senhor, nesses dias que seguirão agora nessa nova semana. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você já ouviu em algum lugar aquela frase que diz assim: nós somos o resultado das nossas ações? Tem uma outra frase que é uma variação dessa, muito falada também, que diz assim: as nossas ações fazem quem nós somos. Provavelmente você já escutou isso em algum lugar, talvez você já tenha falado isso para alguém ou para si mesmo em algum momento da vida. Essa expressão ou essas expressões falam da força dos hábitos na nossa vida. Aquilo que rotineiramente, progressivamente, consistentemente nós vamos fazendo da nossa própria vida e que por isso se torna um hábito que se repete. Vai definindo não apenas então o que a gente faz, mas o que a gente se torna, quem a gente é.
é meio que definidor da nossa identidade, de modo então que os hábitos que nós cultivamos se transformam em rotinas, rotinas essas que acabam moldando a nossa identidade. Um jornalista do The New York Times escreveu um livro que se tornou um best-seller alguns anos atrás. A tela vai mostrar para você que livro é esse. Charles Duhigg escreveu o livro O Poder do Hábito. Esse livro é excepcional, vale a pena a leitura caso você não tenha lido. E esse jornalista faz um trabalho, uma pesquisa muito bem elaborada, exatamente procurando nos apresentar o poder do hábito na vida de todos nós. E algumas perguntas ele pretende responder no seu livro. Uma delas, como que hábitos ruins são cultivados e porque são hábitos ruins, eles nos sabotam e nos prejudicam. Mas como esses hábitos ruins são cultivados na nossa vida diária? Ele pretende responder essa pergunta no livro. Uma outra pergunta dele no livro é: como que hábitos ruins podem ser substituídos por hábitos bons? De modo que, se o hábito ruim tem o poder de trazer um dano à minha vida, o hábito bom traz uma melhoria para a minha vida, traz coisas boas para a minha vida. Uma outra pergunta que ele se pretende no livro é: como os hábitos influenciam a qualidade da vida que nós levamos? Por que o hábito influencia tanto a nossa vida? Você percebe que são perguntas pertinentes e importantes, porque eu e você cultivamos hábitos diários para a nossa vida. Eu e você fazemos uma sequência enorme de coisas diariamente que tem a ver com hábitos estabelecidos, internalizados por nós, e nós já não pensamos neles, e esse é um problema. A gente não tem a tendência inteligente de parar de tempos em tempos e fazermos perguntas para a nossa própria vida. Muitas vezes, na correria dos nossos dias, a gente simplesmente decide não refletir nas coisas que a gente faz. Na correria do dia a dia, a gente toma uma decisão de não mais refletir como nós fazemos as coisas que estamos fazendo, ou, pior, por que nós fazemos o que estamos fazendo. A gente simplesmente faz. E a gente diz o seguinte: essa é a vida. Esses são os meus dias. Eu levanto cedo e durmo tarde. E quando eu levanto cedo, há uma lista enorme de coisas que aguardam por mim, que esperam por mim. E nas primeiras horas da manhã eu já tenho certeza que sequer darei conta delas. Como que eu vou parar para pensar nos meus hábitos? Como que eu vou parar para pensar em como estou fazendo as coisas que estou fazendo ou por que faço? Eu simplesmente faço. Boa parte do nosso tempo é assim, seguindo o fluxo da vida à nossa volta. A cultura aperta a gente, a tendência da época espreme a gente e nós vamos vivendo como todo mundo vive. Uma cultura altamente demandante que cobra de nós o tempo todo pressa e reflexo. Já percebeu isso? O tempo todo você tem que estar com pressa e você tem que ter um bom reflexo. Você tem que ter um impulso, você precisa ser uma pessoa que responde rápido a alguma coisa, a algum estímulo. E essa mesma cultura não nos oferece muito espaço para a calma, que é a adversária da pressa, e muito menos para a reflexão, que é a adversária do reflexo impulsivo, que muitas vezes nos coloca também em enrascadas. E eu acredito, queridos, que por isso também nós estamos aqui nas últimas semanas refletindo dentro dessa série intitulada Espiritualidade Viva. Por quê? Porque relação com Deus, vida de fé ou espiritualidade precisa ter um encontro concreto com a vida da gente, com as nossas rotinas, com os nossos hábitos, com aquilo que fazemos, como fazemos e por que fazemos. De modo que, para mim, e você que me ouve há algum tempo aqui, já me certamente escutou falando sobre isso em outras ocasiões, eu acho muito enganosa a afirmação de alguns que dizem que a Bíblia é um livro antigo e sem relevância para o cotidiano do século XXI. Enquanto eu olho para um texto como esse que nós estamos olhando do Salmo 19 hoje, e vejo um encontro imediato com a nossa vida mais prática e cotidiana, trazendo respostas a dilemas que você e eu vivemos todos os dias. Nós encontramos na Bíblia um caminho para uma vida de um relacionamento real com Deus.
E essa vida de relacionamento real com Deus nos ajuda a discernir e a interagir melhor com a realidade à nossa volta. A Bíblia nos ajuda a pensar nos nossos hábitos. A Bíblia nos ajuda a mudar hábitos que precisam ser transformados. E a Bíblia nos diz quais os tipos de hábitos nós podemos e devemos cultivar para uma vida mais feliz. Em especial, o texto que nós estamos lendo hoje, do Salmo 19, nos oferece o caminho para o cultivo de 3 importantes hábitos que eu quero chamar aqui hoje de hábitos espirituais. Aliás, é o tema dessa mensagem. Hábitos espirituais. Nós temos um monte de hábitos o tempo todo. Às vezes não damos nomes para eles, mas nós precisamos cultivar alguns hábitos espirituais e esse texto nos fala sobre 3. Esses hábitos, observados por nós, buscados por nós, nos capacitarão para uma vida mais saudável, para uma vida mais equilibrada e para uma vida mais feliz. E a pergunta que eu te faço é: quem aqui seria louco o suficiente para dizer que não deseja uma vida assim? Eu gostaria de uma vida um pouco mais equilibrada. Eu queria que as coisas estivessem mais harmonizadas dentro do que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço, o que eu creio. Quem não quer uma vida mais equilibrada? Quem não quer uma vida mais saudável? E quando eu falo de saúde, eu falo para além da saúde física, que é muito importante. Cada vez mais você e eu precisamos de saúde na mente e nas emoções para viver os dias que nós vivemos no mundo em que nós vivemos. Cada vez mais você e eu precisamos de saúde no espírito. E está aqui esse texto nos ensinando que se nós trilharmos o caminho do cultivo desses hábitos que ele nos indica, nós encontraremos uma vida mais equilibrada, mais saudável e mais feliz. Por quê, Roberto? Porque você está dizendo isso? Não. Porque uma vida que cultiva os hábitos que esse texto vai nos ensinar nessa manhã é uma vida mais próxima do ideal de Deus para você e para mim. E quanto mais você e eu nos aproximamos da vida que Deus deseja para nós, mais felizes nós somos, mais equilibrados nós estamos, mais saudáveis nos sentimos. Que hábitos são esses que o texto nos fala? São 3, como eu disse, e o primeiro deles eu chamo de hábito da contemplação. Guarde essa palavra, por favor, contemplação. E leia comigo mais uma vez o que diz o verso 1, até a primeira parte do verso 4. O salmista diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Olhe um pouco para o mundo em que você e eu vivemos. Não pensa na vida de ninguém que não seja a sua vida agora, no seu momento de vida e no mundo em que você está inserido, e perceba quanto ruído há à nossa volta. Nós estamos cercados de mensagens e estímulos o tempo inteiro. O tempo inteiro, os seus sentimentos são desafiados por mensagens que você recebe, que chegam a você. Essas mensagens chegam a você através da tela do seu aparelho telefônico, que é uma janela para o mundo hoje. Essas mensagens chegam a você através das propagandas quando você dirige seu carro e cada outdoor na rua estampa. Essa comunicação e esse ruído está no rádio, na música que você canta, na sua playlist de preferência, na estação de rádio que você ouve as notícias, na TV que você se informa. Todo instante, a todo momento, nós estamos recebendo mensagens que tentam se comunicar conosco, tentam cativar os nossos sentidos o tempo todo. E tem hora que a gente cansa disso. Eu acho que não só eu canso. Tem hora que a gente diz: não quero mais ouvir notícia, não quero mais assistir jornal, não quero mais olhar a rede social. Cansei desse negócio de ver gente exibindo uma vida mentirosa. Cansei desse negócio de um mundo perfeito, idealizado para agradar pessoas que sequer as outras conhecem,
mas que acham necessário expor. Cansei, quero sair, não quero mais assistir, não quero mais olhar, não quero ouvir música. Quer saber? Eu vou fazer uma viagem, eu vou para a serra. E aí você se programa para escapar, e você consegue, e você vai para um lugar bem isolado. O máximo de barulho que você aceita ouvir é o som das águas de uma cachoeira, passarinho cantando de manhã. Você não quer sinal de internet, você não quer Wi-Fi, você não quer TV, você quer descanso. E o que acontece quando você procura esse lugar calmo e silencioso? A sua alma, do lado de dentro do seu peito, parece continuar perturbada e agitada. Você diz: meu Deus, eu viajei quilômetros, mas a minha alma continua lá naquele lugar. Aquelas preocupações continuam me alarmando aqui e agora. A sensação que eu tenho é que nesse lugar silencioso para onde eu vim, a bateria da Beija-Flor descobriu onde é e veio junto. E está tocando repique, tantã, tamborim. E eu não tenho silêncio. Por quê? Porque do lado de dentro tem barulho. Sabe o que é isso? É estímulo o tempo todo. É o tempo todo a cabeça da gente recebendo a informação de que a gente não pode parar, que a gente não pode descansar, que a gente não pode repousar, que a gente precisa produzir, que a gente precisa fazer coisas, que demandas esperam por nós. Nesse ponto, entra esse texto que nós estamos lendo. Porque esse texto que estamos lendo nos diz que a criação de Deus é uma pregação do próprio Deus Criador para você e para mim. Esse texto está dizendo que os nossos olhos podem ser testemunhas de um sermão vivo, que é pregado pelo próprio Deus diariamente, e esse sermão fala da grandeza de Deus, da glória de Deus e da divindade de Deus. Olha o que o salmista está dizendo: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, outra forma do poeta falar do mesmo céu, anuncia a obra de suas mãos. O salmista está dizendo o seguinte: a criação que os nossos olhos podem admirar e contemplar nos falam do Deus Criador. As obras de Deus nos falam do Deus Criador. E que, embora seja um sermão sem palavras, não se ouve voz. O texto diz que a voz do glorioso Deus ressoa por toda a terra. Como o Fernando falou aqui na semana passada, pregando, existe um conteúdo profundo e belo na linguagem poética da Bíblia, que é o caso dos Salmos, que a linguagem narrativa não nos permitiria ter. Aqui está o salmista dizendo que, embora seja um sermão sem palavras, nós podemos ouvir e perceber que a voz de Deus ressoa por toda a terra que Ele mesmo criou. E de que maneira nós podemos provar isso? De que maneira nós podemos nos deparar com essa mensagem que recebemos e não considerá-la apenas mais uma das muitas mensagens que nós recebemos e dos ruídos que nós ouvimos todos os dias e dos estímulos que nos cercam todos os dias? Como nós podemos atentar para essa mensagem que fala da glória de Deus através da criação do próprio Deus, através do hábito da contemplação? Nós precisamos aprender a parar e a olhar para a glória que nos cerca diariamente. E a gente já não faz mais isso. Talvez você seja forçado a reconhecer que hoje, mesmo sendo um dia atípico, porque é domingo, a sua rotina está diferente porque é domingo. Exceto que você seja um médico e vai dar plantão, tem uma cirurgia para fazer, ou no caso da minha esposa, que é professora, estava escalada para uma festa da escola hoje, justamente hoje. Hoje não é um dia de trabalho para você como são os outros dias da semana. Mesmo assim, talvez, hoje você tenha acordado, se preparado, saído de sua casa, chegado até esse lugar e não tenha tido a oportunidade você teve, mas não tenha tido o cuidado de olhar para cima, de olhar para o céu, de perceber a beleza do azul de um novo dia. Se deslocando, dependendo do caminho que você tomou, perceber a beleza do contraste das montanhas que nos cercam aqui
com esse azul espetacular do céu e ver que ali é uma mensagem, e ver que ali fala-se da glória do Deus que você veio prestar culto hoje aqui. Nós precisamos aprender a parar e olhar para a glória que nos cerca diariamente e assim captar a mensagem que ela proclama e provar da sua força. Há quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não olha para além do teto? Há quanto tempo você não se permite sair para próximo da sua janela, da sua varanda ou para o lado de fora da sua casa e contemplar a beleza de uma noite estrelada? Ah, Roberto, você está muito poético hoje. Não é uma questão de ser poético. Não é uma questão de dizer que você se tornou alternativo, bicho grilo, ou tem muito tempo livre. É uma questão de sanidade, que a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos aprender a cultivar. Há quanto tempo a gente não se choca com o fato de perceber a vida da gente dentro dos nossos limites, como a gente percebe, das nossas importâncias e das nossas prioridades, e então quando a gente pode chegar do lado de fora, olhar para as estrelas no céu e ver o nosso tamanho em perspectiva da grandiosidade da criação. Roberto, qual é a relevância de fazer isso? Pergunte a Abraão, que ouviu de Deus o seguinte: Abraão, vem para o lado de fora da sua tenda e olha o céu. Conte as estrelas, se é que você pode. E Abraão era um homem em crise de fé naquele momento, porque Deus estava dando a ele promessas de um futuro que ele não conseguia imaginar. Deus estava dizendo para um homem velho, casado com uma mulher idosa e estéril, que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão dizia: como é que isso é possível, Deus? Como é que isso vai acontecer com alguém com a minha limitação, com alguém com a limitação da minha esposa? E Deus fala para ele: vem para o lado de fora, moço, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. E eu tento imaginar que talvez Abraão tenha tentado contar, e percebendo que a conta nunca cabia, nunca acabava, ele chega para Deus e diz: Deus, não dá para contar, realmente eu não consigo. E a resposta de Deus para ele é: assim como são incontáveis as estrelas no céu, assim será a sua descendência sobre a terra. E Deus cumpriu a sua promessa. Só que o que Deus convidou Abraão a fazer? Colocar a vida em perspectiva, de novo. Sai desse seu lugar de autossuficiência, Abraão, e vem olhar a vida como ela é. Olha para o céu agora. E eu te pergunto de novo: há quanto tempo você não faz isso? Sufocado pelos seus problemas, talvez asfixiado pela sua própria arrogância, que te faz achar que você é muita coisa, autossuficiente. Há quanto tempo você não se permite olhar para cima? E quando você vê a imensidão desse céu, você lembrar que o Deus que criou e que, diz a Bíblia, conhece cada estrela e chama cada estrela pelo próprio nome, é o Deus que está também cuidando de você. Há quanto tempo você não permite ao seu coração o espanto com a imensidão de um céu azul numa manhã ensolarada? A gente levanta e reclama do calor. A gente levanta e chama a nossa cidade de Rio de Janeiro, para falar do calor, do trânsito, do tumulto. E às vezes nós somos os privilegiados, nem todos eu sei, mas nós somos os privilegiados de, em algumas rotas que traçamos no nosso cotidiano de trabalho, admirarmos as belezas naturais mais impressionantes desse mundo, que estão na nossa cidade, e o nosso coração nem é tomado de espanto com a glória de Deus com isso. Há quanto tempo você não se permite admirar com a força do mar? Você não para na beira de uma praia só para olhar o mar, a força das ondas. Eu lembro de uma antiga música do pastor Josué Rodrigues, pastor querido da Igreja Presbiteriana Betânia, de Niterói, em que ele diz o seguinte, numa dessas músicas: olha o mar, imenso é o mar, o homem não consegue dominar, mas para o Senhor ele é como uma gota de orvalho. Por que é importante esse hábito da contemplação? Porque quando você vai para uma experiência como essa, e você pensa nessa imensidão de um oceano que você não consegue dominar, ou você pensa nessa imensidão de um céu que você não consegue medir os limites,
Está aí a ciência descobrindo novas galáxias e novas imagens e novas fotos e admirando a gente. Você precisa lembrar que aquilo que para você é extremamente grandioso e espantoso está debaixo do domínio do Deus Criador. Ele abrange a imensidão dos céus com um simples olhar. Para ele, o oceano profundo e misterioso que é para a gente é como uma gota de orvalho. E qual o sentido disso para a minha vida e para a sua vida e para a nossa aflição diária? O sentido é que quando nós paramos para contemplar essa criação de Deus, o nosso coração lembra de algo. O Deus que prometeu cuidar de mim é o Deus que cuida de sua criação. O Deus que prometeu prover em minhas necessidades é o Deus que mantém as coisas harmoniosamente em seu lugar. O Deus que tem domínio sobre o fluxo das marés e a vida dos oceanos é o Deus que conhece cada fio de cabelo da minha cabeça e diz que nenhum cairá sem que Ele mesmo permita. E eu coloco a vida em perspectiva de novo. A minha aflição diminui porque eu passo a cultivar um hábito, o hábito da contemplação. Eu me permito admirar a beleza da criação de Deus. E eu sei, queridos, que para muitos isso não passa de perda de tempo. Desculpa, Roberto, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ir na praia olhar o mar. Eu não tenho tempo para colocar o olho para o lado de fora da janela do carro e olhar o céu. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito ocupada e muito demandante. Mas fazer dessa prática um hábito, e você tem um monte de hábito, e você arruma tempo para um monte de porcaria que você decide fazer, e sabe disso. Fazer dessa prática um hábito, contemplar intencionalmente a criação de Deus, não apenas aquece a nossa alma, mas também exorciza muitos dos fantasmas que nós temos e reorienta a nossa visão de vida. Reorienta a nossa visão de vida. Eu preciso dizer e confessar a vocês que uma das coisas mais poderosas na minha vida é quando eu tento fugir das minhas rotinas e pego meu carro. Antes eu fazia isso quando morava em outra cidade, num outro lugar, mas há alguns anos faço isso aqui no Recreio, que é pegar o meu carro, dirigir até chegar na praia de Grumari, no meio do nada, onde não tem ninguém, e ali ficar muitas vezes em pé na areia, olhando para o mar e olhando para trás de mim para a montanha, olhando para o mar e olhando para trás de mim na montanha e orando. E falando, Deus, muitas vezes eu coloco as minhas aflições como se elas fossem as coisas mais urgentes desse planeta inteiro. E eu sei que para o Senhor eu sou único, porque Deus me trata assim e te trata assim individualmente, como uma única pessoa, como se você fosse a única pessoa no mundo todo. Deus tem esse poder de nos tratar com essa individualidade, mas quando a gente para e olha para os nossos problemas ou para as nossas necessidades e contempla essa glória toda que revela, essa criação que revela a glória do nosso Deus, o nosso coração descansa em quem Deus é. O nosso coração precisa descansar em lembrar o seguinte: Senhor, se as coisas estão com essa força que tem, sob o controle do Deus Criador, se o sol, a lua, as estrelas e as marés dizem amém ao som da tua voz, qualquer problema que a minha vida atravessa vai dizer amém ao som da tua voz. Basta a tua palavra, Senhor. E aí a vida é reorientada. Você volta para casa com a solução dos seus problemas necessariamente? Não. Os problemas podem continuar no mesmo lugar, você que não está mais no mesmo lugar. Deus reposicionou você. Segundo hábito, o primeiro é o da contemplação, certo? O segundo hábito é o da meditação. Isso não tem nada a ver com yoga. Tenha certeza. Mais uma vez, parece que a Bíblia nos indica aqui um caminho contracultural. Espera aí, Roberto. Século 21, cara. Rio de Janeiro. Essa loucura toda. Nem sempre eu consigo estar na igreja no domingo, até como gostaria. E você vem falar agora de um outro hábito, além de contemplação, hábito de meditação. Eu sei que é difícil. A sociedade à nossa volta parece não aceitar isso. Nós estamos cercados de estímulos que buscam cativar a nossa atenção e tudo à nossa volta diz para a gente, assim como a música do Lenine, Paciência, não sei se você conhece, mas deveria, diz assim, que tudo corre depressa, que o mundo gira cada vez mais veloz e que a vida não para. E aí você pega a música e diz, é verdade.
O mundo gira veloz, a vida não para, tudo corre depressa e eu estou nesse mundo, eu tenho que correr depressa. Eu tenho que andar veloz, a minha vida não pode parar. E numa vida assim, ou num ritmo assim, como é que a gente consegue tempo para meditar entre certo e errado? Entre falso e verdadeiro? Como que a gente consegue meditar ao ponto de refletir os caminhos que estamos para tomar e as decisões que fazemos? Percebe, gente? Eu não estou falando de sexo dos anjos aqui. A gente está falando de coisas extremamente pontuais na nossa vida. A gente está falando da vida real, da vida como ela é. A gente está numa pressa louca e muitas vezes essa vida da gente que é irrepetível, ela é vivida de modo irrefletido. E quando a gente vê, nós já estamos arcando com as consequências das decisões que tomamos sem ter pensado. Quando a gente vê, nós estamos tomando os golpes por termos entrado naquele caminho que tomamos sem termos refletido nele. Porque num tempo de relativização de tudo, a noção de falso e verdadeiro, certo e errado caiu para nós. E a gente se acha démodé parar para pensar nessas categorias. A gente gosta do discurso de, não, eu vou pensar no que é certo para mim, o outro pensa no que é certo para ele, e assim caminha a humanidade, para o caos. Para o caos. E essa pergunta, em algum momento, o próprio salmista faz. Olha o verso 12, o que ele diz, ele faz uma pergunta: quem pode discernir os próprios erros? Interessante, né? Porque parece que esse agito todo não era uma questão só nossa e do nosso tempo. O salmista também tinha isso como uma condição humana. Quem é capaz de discernir os próprios erros? Quem é capaz de meditar ao ponto de ter esse discernimento? E, queridos, é no meio de todo esse agito e complexidade da vida que o texto nos indica o cultivo desse segundo hábito, o hábito da meditação. Mais especificamente, meditar na lei do Senhor. Olha o que diz o texto no verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O texto está apresentando a você e a mim razões e benefícios quando a gente cultiva esse hábito. Se você se considera uma pessoa pragmática, Roberto, eu sou muito prático, sabe? Eu gosto de coisas práticas. Como é que você vai fugir desse pragmatismo da Bíblia? A Bíblia está dizendo aqui sobre a consequência de um ato seu. Se você entrar no caminho de cultivar o hábito da meditação na lei de Deus, na Bíblia, na palavra de Deus, a própria Bíblia está te fazendo algumas promessas. Ela está dizendo que um dos benefícios é esse: a lei do Senhor é perfeita. Sabe o que a Bíblia está dizendo sobre ela mesma? Que a lei de Deus, a palavra de Deus é livre de equívoco, livre do erro. Quanto mais nela você medita, mais convicto você pode estar de trilhar o caminho certo. Mais do que isso, o texto está dizendo que um dos benefícios de meditar na lei do Senhor é que a lei do Senhor revigora a alma. Aí eu te pergunto, quantas vezes você sente a sua alma surrada dentro de você? Abatida, cansada, sem vitalidade nenhuma, sem vigor nenhum. E está aqui o texto dizendo que sobre almas assim, o contato com a Bíblia traz um novo ânimo, traz um novo vigor. A lei do Senhor revigora a alma. Nós estamos em julho, dia 17. E eu sei que para um monte de gente o sentimento do coração é: já deu 2022. Já podia ser Réveillon amanhã. Estoura os fogos, zera a conta e entra 23 para ver se alguma coisa muda. Já sofri o bastante, já cansei o bastante, já me desapontei o bastante, já trabalhei o bastante, já dei com a cara na parede o bastante, cansei. Quantas vezes o nosso sentimento é esse? Está aqui a Bíblia dizendo o seguinte: cultive um hábito. Cultive o hábito de meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus há de revigorar a sua alma cansada. Mais do que isso, o texto diz ainda no verso 7, a lei do Senhor torna sábio o inexperiente. Existe algo que você necessita mais para o seu dia a dia do que sabedoria, que não tem a ver com inteligência?
Não tem a ver com conhecimento e boa formação? Há cheio de gente com títulos excepcionais, acadêmicos, e com nenhuma sabedoria para conduzir seus dias. Essa vida desorienta a gente. Essa vida deixa a gente zonzo. E a Bíblia está dizendo que quanto mais eu medito na lei de Deus, uma coisa acontece em mim. A palavra de Deus tem o poder de me tornar alguém sábio, a despeito da minha inexperiência. E eu te pergunto, em matéria de vida, você pode bater no peito e falar, eu sou alguém experiente? A gente vive numa sociedade em que homens de 60, que deveriam estar ensinando homens de 20, estão imitando o comportamento de meninos de 20. A coisa está sem rumo. E a Bíblia está dizendo que quanto mais contato eu tenho com ela, e quanto mais o hábito de meditar nela eu tenho, mais o meu coração alcança a sabedoria. O texto diz no verso 8 que os preceitos do Senhor dão alegria para o coração. Gente, não são promessas vazias. Eu não tenho condição de fazer promessa nenhuma para você. Nenhuma. Embora eu seja um cara otimista, a despeito de ser botafoguense, como sempre falo aqui, sou uma pessoa otimista, eu não tenho coragem de vir aqui e jogar promessas de mim mesmo para quem quer que seja. Essas promessas são da própria Bíblia. A Bíblia está dizendo que se você e eu nos dedicarmos a cultivar um hábito, o hábito de meditar nela, o problema é que muitos de nós sequer têm uma Bíblia. Nós pegamos isso aqui e deixamos num canto qualquer da casa, da gaveta. Alguns insanamente abertos no Salmo 91, achando que alguma forma de proteção vai ter para a sua casa. E você tem a Bíblia num lugar, mas você não tem a Bíblia no teu coração. Você não tem a Bíblia diante dos seus olhos. Você não lê esse texto e ora a partir do que esse texto te ensina. Mas a Bíblia está dizendo que se você cultivar esse hábito, você vai encontrar vigor para a sua alma, sabedoria para a sua vida, alegria para o seu coração, felicidade. O verso 8 diz que os mandamentos do Senhor trazem luz aos olhos. Sabe o que isso significa? Significa que você vai se sentir menos perdido e desorientado. Que a luz da sabedoria de Deus em sua palavra brilhará em seus olhos e você vai enxergar com mais clareza. Promessa. Verso 11 diz que a palavra de Deus nos adverte e nos corrige. Ela nos alerta e ela muda a nossa rota. Acerta o nosso caminho. E o verso 11 também diz que há grande recompensa para quem a obedece. De novo, você é uma pessoa muito pragmática? O que vai ser mais pragmático do que isso aqui? O que pode ser mais prático para a sua vida do que isso aqui? O que você vai perder se sinceramente você falar, Deus, eu vou sair desse domingo movida pelo desejo de cultivar na minha vida esses novos hábitos e o Senhor vai me ajudar. Eu vou, de alguma forma, criar espaço na minha agenda para que eu me permita contemplar a Tua criação e colocar a vida em perspectiva de novo e eu vou meditar na Tua palavra. Confiando na promessa bíblica de que existe recompensa. E o texto diz, grande recompensa para aqueles que meditam e obedecem a palavra de Deus. Queridos, diante de tantas possibilidades que se apresentam na nossa vida, a palavra de Deus é a bússola que nos guia para a única voz que realmente precisa ser ouvida por nós, a voz do nosso Deus. Eu sei que tem muitas vozes, muitos ruídos, muitas mensagens, mas a gente precisa escutar Deus nesse tempo. A gente precisa ouvir Deus nesse tempo. E se você quer ouvir a voz de Deus, meu amigo, minha amiga, você precisa de Bíblia. Ela age, a Bíblia age mudando o nosso interior e moldando o nosso exterior. E os efeitos do contato regular com a palavra de Deus, eles são integrais, afetam a vida toda, e eles são maravilhosos, são extremamente benéficos. E eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com essa ideia de contemplação e meditação, porque parece que elas estão pensando em religião oriental, né? Uma coisa assim de ritual místico, cheiro de incenso e coisas do tipo. Não tem nada a ver com isso. Agora, a Bíblia está ensinando a você e a mim o resgate de uma tradição importante. A vida está roubando de nós e a pressa está roubando de nós a capacidade de contemplar a Deus e a sua criação e a sua glória e de meditar em sua palavra.
Responda no seu coração quando foi a última vez que você sentou, abriu a Bíblia e aquele momento foi um momento em que a sua mente e o seu coração só pensavam em Deus e naquele texto que você lia. Agora tente lembrar quantas foram as vezes nas últimas ocorrências em que você tentou sentar para ler a Bíblia e a sua mente foi assaltada por um monte de pensamentos, preocupações, distrações. E se você decidiu ler a Bíblia naquele seu aplicativozinho do celular, pior ainda, porque a notificação chegou, a mensagem entrou e você se distraiu do texto. Quantas vezes você foi roubado e privado de Deus nessas horas, por causa de não cultivar esses hábitos? Quanto esforço você faz para manter alguns hábitos na sua vida? Hábitos que, se fossem perdidos, não fariam diferença, talvez alguma diferença até positiva para você. Agora, quantas vezes você coloca no lugar do eu não tenho condições, eu não tenho tempo, o não cultivo do hábito de ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus? O terceiro e último hábito que esse texto nos ensina, o primeiro foi o da contemplação, o segundo da meditação e o terceiro, a gente não tem muito costume de usar essa palavra, mas o hábito da súplica. Eu não sei se você percebe, mas não são poucos os perigos que nós enfrentamos diariamente, certo? Viver é correr risco o tempo todo. Nós estamos cercados pela violência, nós não sabemos ao certo quais sentimentos as pessoas carregam em si e quanto mal as pessoas podem fazer a nós, a gente não sabe. A minha mãe costuma usar uma frase: ninguém traz letreiro na testa, né? Os antigos gostam dessa pessoa, ninguém traz letreiro na testa. Eu lembro que ela dizia isso para mim, para me alertar quando andava na rua, dizendo o seguinte: cuidado, que você pode estar fazendo juízo de alguém ou confiando em alguém, mas ninguém traz letreiro na testa dizendo quem de fato é. E a gente vive num tempo hoje que a sensação que a gente tem é que isso é cada vez mais percebido. De onde você menos espera, surge uma reação, uma violência, uma atitude que traz graves consequências e prejuízos. Muitas vezes nós sequer sabemos como seria a nossa reação em situações extremas. A gente se desconhece, de modo que não apenas nós podemos sofrer o mal, mas nós podemos atingir os outros, nós podemos fazer o mal aos outros, e queridos, essa não é uma condição nova da humanidade. O salmista tinha consciência desse perigo. E é por isso que ele clama, literalmente ele suplica, para que os seus pecados não o dominem. Olha que bonito o verso 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Muito sincero que ele é. Ele está dizendo: Deus, alguns pecados eu cometo e eu sei que eles foram cometidos por mim de modo não intencional. Eu não planejei esse pecado. Eu não idealizei esse pecado. É resultado da minha natureza pecadora. Eu pequei e eu confesso a Ti e Te peço misericórdia e perdão. Mas há alguns pecados, Senhor, que literalmente eu planejo. Eles são intencionais. Eu sei que são erros, eu sei que são pecados, mas eu vou praticá-los, eu vou cometê-los em busca da recompensa que eles dizem me dar. Então o texto está dizendo: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. O que ele está fazendo? Ele pede não apenas que Deus o proteja do mal, ele está pedindo que Deus o guarde para que ele não se torne a pior versão de si mesmo. Você tem que ter muita sinceridade e maturidade para orar dessa forma e cultivar o constante hábito da súplica nesse sentido, clamando a Deus diariamente para que Ele nos livre de sermos tão maus quanto podemos ser. Já parou para pensar nisso? E é uma súplica o que o cara faz aqui. Ele está dizendo: Deus, por favor, livra o teu servo dos pecados intencionais para que eles não me dominem, porque eles têm força para me dominar. Eu posso ser governado por eles. Livra teu servo, Senhor. Livra teu servo de mim. Livra teu servo de ser o pior que ele pode ser. Livra o meu coração do mal que está instalado dentro de mim e que pode dominar a minha vida. Livra-me. Quantas vezes você ora pedindo para que Deus te livre do mal? Quantas vezes você ora pedindo para que Deus livre você de se tornar o pior que você pode ser?
Mas há ainda um segundo aspecto na súplica do salmista aqui. Ele não apenas ora para que Deus o proteja do mal e o livre de ser ele mesmo pior. Ele deseja viver com Deus e ele deseja agradar a Deus. E ele entende que uma espiritualidade viva é sinônimo de um relacionamento de amizade com Deus. Por isso ele também suplica para que Deus o preserve de modo integral. Ele pede para que Deus o preserve em seus valores, em seus pensamentos e em suas opiniões. Olha o que diz o verso 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É súplica. Ele está clamando algo, ele está dizendo: Deus, que as palavras da minha boca, aquilo que eu falo, mas aquilo que eu sinto também, aquilo que eu medito, que essas coisas sejam agradáveis a Ti. E eu suplico que seja assim, Senhor, porque o meu desejo é Te agradar. Ele deseja agradar a Deus e esse é um sentimento sincero, mas ele sabe que por si só ele não consegue. Eu te pergunto, você por você mesmo consegue viver uma vida agradável a Deus? Você percebe como que o Salmo no Antigo Testamento vai fazer eco para nós de algo que é o Evangelho que vai revelar para a gente lá no Novo Testamento? O porquê Jesus veio, o porquê o Salvador morreu numa cruz por nós. E a gente diz que Ele veio viver a vida que nós jamais conseguiríamos viver diante de Deus, para nos oferecer perdão, graça e reconciliação com o nosso Deus. O salmista está aqui anos antes, muitos séculos antes da vinda de Cristo, orando e pedindo e suplicando a Deus que tenha misericórdia dele, porque ele quer agradar a Deus, mas sabe que sozinho não consegue. E queridos, não há oração mais honesta do que essa súplica, do que esse clamor. O coração que ama a Deus diz: Deus, eu quero te amar sinceramente, eu quero te obedecer sinceramente, mas sozinho eu não consigo. Eu não vou me envaidecer ao ponto de achar que sozinho darei conta. Eu preciso da tua ajuda. Então, Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Me ajuda a isso. Como eu sempre digo, queridos, não é possível falar de espiritualidade viva sem falar de oração. E de modo particular nesse salmo nós vemos a oração do salmista que se expressa como um clamor, como uma súplica. É um grito de socorro, é clamar por ajuda e pela intervenção de Deus sobre a vida daquele que ora. E é um hábito. Suplicar, clamar, é um hábito que nós podemos e devemos cultivar. O hábito de orar nos protege dos perigos que nos rodeiam, sejam esses perigos visíveis ou invisíveis, e também o hábito de orar nos assegura da presença de Deus ao nosso lado. E eu te pergunto, olhando para a sua vida hoje, no contexto em que você se encontra, é razoável a ideia de você não orar? Faz algum sentido não orar? Faz algum sentido sair de casa e voltar no final do dia e fazer todas as coisas que você faz, nesse mundo incerto, nessa vida dura e curta, sem orar, sem suplicar a Deus por misericórdia, sem contar com a assistência divina? Eu concluo, queridos, perguntando a você, quais hábitos você tem cultivado diariamente? São hábitos bons ou são hábitos ruins? Tem coisas que a gente faz e elas não, em si mesmas não têm um dano tão grande para nós ou um benefício tão grande. Eu tenho um hábito que para alguns é muito ruim. Muitas vezes eu acho ruim para mim mesmo e eu não consigo mudar. Eu vejo o jogo do Botafogo, por exemplo, de verdade. E esses dias o meu filho, que tem 7 anos, ele assiste jogo comigo e se tornou botafoguense como pai, ele falou comigo, ele teve uma conversa séria comigo no carro, ele falou: pai, eu não consigo entender uma coisa. Eu falei: o quê? Ele falou assim: você fala com a televisão. Eu falei: filho, eu estou falando com os jogadores. Aí ele ficou mais em crise ainda, porque ele perguntou: mas eles te ouvem? Com 7 anos. Mas é um hábito, eu não consigo. Quando eu posso, eu vou no jogo.
né? Eu sei que me faz mal muitas vezes, outras horas me faz bem, mas não tem grande diferença. Outros hábitos a gente teima em cultivar e eles são terríveis. Quais hábitos você tem cultivado? Eles têm ajudado você a provar uma espiritualidade viva ou uma espiritualidade morta? A gente precisa ter o cuidado, porque se viver para nós se tornar apenas um resumo de pressa, competição, ambição desenfreada por dinheiro, descontrole emocional, consumismo e uma busca insana por prazer e satisfação, nós vamos adoecer no corpo e na alma. A gente vai ficar doente. Então eu quero sugerir para você, para a gente encerrar, algo para você refletir e praticar. 3 coisas dentro dos 3 hábitos que nós falamos aqui hoje. O primeiro, você precisa contemplar a glória de Deus. Você precisa contemplar a glória de Deus. Isso vai te ajudar a colocar a vida em perspectiva. Isso vai te lembrar da grandeza e da soberania do Deus que em Cristo você aprendeu a chamar de Pai. Então olha para o céu. Olha para o mar. Olha para a complexidade da vida humana. Eu não me lembro agora se foi o João ou algum outro amigo médico que me contou essa história uma vez, da época da faculdade. Se não foi você, depois você me corrige. Que conversando na época da faculdade, em alguma aula específica sobre, não sei se é anatomia ou corpo humano, um amigo conversando com esse, que era crente, eu acho que era o João, mas pode não ser o João. Diz assim, tá vendo? Essa complexidade toda do corpo humano, como é que as pessoas vão pegar e vão acreditar em Deus, em intervenção de Deus? Está tudo aqui. E aí a pessoa responde para ela, não sei se foi você, dizendo, é exatamente por isso que eu creio em Deus, porque isso tudo aqui é muito complexo, é muito grande, é muito gigantesco, é muito grandioso demais, precisa de um Deus que dá sentido a tudo isso. Então contemple, até na complexidade da existência e da vida, contemple a glória de Deus. Em segundo lugar, você precisa meditar na palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, compre uma. Se você tem uma Bíblia, traga ela de volta para um lugar de destaque na sua casa, ande com ela. Coloque na sua agenda, eu vou ler a Bíblia diariamente. Você vai abrir às vezes em textos que você vai dizer, Deus santo, não entendi nada. Volta no dia seguinte e lê de novo. Continue lendo. Peça para Deus te ajudar. Há promessas nos garantindo de que na Bíblia nós encontraremos vigor para a alma, sabedoria para a vida, luz para os olhos, direção para a caminhada e recompensas ao obedecê-la. Por fim, você precisa cultivar a intimidade com Deus, oração e súplica. A oração nos coloca inseridos no tempo de Deus e não somente no nosso. Quando você ora, você é lembrado no seu coração que Deus tem o controle do tempo e que o tempo de Deus não é o seu tempo. E você vai entender por que o autor da Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 para nós. A oração nos coloca no tempo de Deus, a oração nos leva a conhecer o espaço de Deus e não apenas o nosso. O espaço do agir de Deus. A oração nos coloca e nos ensina a viver como matéria de Deus, como gente de Deus, como povo de Deus, e não apenas como pessoas que são a consequência ou o resultado das circunstâncias à nossa volta. Contemplação, meditação e oração e súplica. Nós precisamos disso para viver uma vida mais saudável, para viver uma vida mais feliz. Que esses 3 hábitos espirituais sejam cultivados por nós até tornarem-se rotinas e que nós possamos desfrutar das suas maravilhosas recompensas. Amém? Vamos orar por isso, Senhor. Obrigado pela Tua palavra hoje mais uma vez. E o que eu te peço é que o Teu Espírito Santo nos leve ao desejo profundo, para além das nossas intenções que podem mudar ali na esquina, Senhor. A gente pode ir embora daqui e antes do almoço, a gente pode simplesmente abstrair completamente esses minutos que paramos ouvindo essas coisas da Tua palavra. Mas o Teu Espírito Santo pode fazer a Tua palavra florescer no nosso interior, de modo que saiamos daqui movidos pelo desejo de cultivar hábitos que talvez não sejam nossos. O hábito de contemplar a glória da Tua criação, Senhor.
o hábito de permitir olhar para além do teto, além da tela, além das faturas. O hábito de fazer o que o salmista fez um dia: elevo os meus olhos para o monte e me pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o Senhor nos leve a contemplar, Senhor, a Tua criação e a escutar essa pregação divina que fala da Tua glória. Que o Senhor nos leve, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a meditar em Tua palavra. Nos ajuda a amar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos moldados pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a colocar a Tua palavra no lugar central da nossa vida e não num canto periférico qualquer, relativo qualquer. Ajuda-nos, Senhor, a viver pautados pela Tua palavra, porque assim nós desfrutaremos dessas recompensas que o texto fala: alegria, luz nos olhos, sabedoria, vigor na alma, recompensas benditas. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos leve pelo Teu Espírito Santo à prática mais constante da oração e da súplica, que possamos clamar pelo livramento, Senhor, de não sermos o pior que podemos ser. Sabemos, Senhor, quanto de pecado habita em nós, mas sabemos que o Senhor, pelo Seu Espírito Santo, veio fazer morada em nós, e Te pedimos que o que cresça em nós seja a vida do Teu Espírito, Senhor. Seja uma vida que reflete a vida de Jesus, Senhor, e que nisso o Senhor nos leve a suplicar, a clamar, a pedir pela Tua ajuda. Senhor, o Senhor sabe muito bem, nós somos incapazes de viver por nós mesmos uma vida totalmente agradável a Ti. Nós vamos tropeçar e falhar, e é por isso que nós precisamos suplicar pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção, pelo poder que há no nome do Teu Filho Santo Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre. Amém e amém.